E aí, galera, está começando mais um Quarto Mundo, um programa de entrevistas feito por jovens. Você sabe o que está acontecendo na cena musical independente do Brasil? Para conversar sobre este tema, hoje convidamos o Alfredo Belo, mais conhecido como DJ Tudo. Ele é músico independente, DJ e produtor musical. Fiquem ligados! Hoje vamos conversar com Alfredo Belo. Ele é músico, DJ, produtor independente e responsável pelo projeto DJ Tudo e sua gente de todo lugar. Tudo bem, Alfredo? Tudo bem. Explica pra gente o que é música independente. Esse termo independente existe porque teria alguma coisa que é dependente, né? Isso foi criado historicamente por causa da relação de ter gravadora, não ter gravadora. É muito complicado porque cada pessoa que você for perguntar isso vai falar uma coisa diferente. O que é música independente, né? Hoje talvez o que mais certo seria falar uma atitude independente em relação a formas de se relacionar dentro do mercado da música. Por que alguns músicos optam por serem independentes? Você acha que é uma ideologia ou tem mais a ver com a falta de possibilidade ou vice-versa? Olha, tem muita gente que começa independente, deixa de ser independente. Por isso que eu falei que para mim é mais uma atitude, porque que estilo de música é independente? Antigamente tem gente que faz rock, aí era independente, aí daqui a pouco faz sucesso, aí vira não independente. Então, depende de qual caso, sei lá, por exemplo, eu tenho música como uma forma de expressão, de pensar a música relacionada com o mundo, com valores. Então, é muito variável essa questão. O mercado é pequeno. Aqui no Brasil a gente tem menos opção do que o que a gente chama de independente aqui no Brasil. Lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, você tem muito mais espaço. Talvez nem é mais chamado de independente desse jeito que a gente chama. E, ao seu ver, quais seriam as maiores diferenças entre a chamada música independente e a música comercial? Eu acho que se eu proponho a fazer música e faço um produto, alguma coisa, eu já estou fazendo música comercial. Isso é um termo que eu acho que daqui a um tempo vai mudar, mas o que a gente chama de música comercial seria música mais descartável, que toca na rádio o tempo inteiro, digamos assim. Feita de um formato, vamos dizer assim? Não só, né? Mas aí tem coisas, por exemplo, a gente vai ver o fenômeno do Tecnobrega no Pará, que até hoje ainda é uma música nos padrões normais chamada de independente. Só que qualquer lugar que você anda no Pará, você ouve isso de uma forma autoritária. Onde você anda no Pará, você está ouvindo o tempo inteiro, assim. Tem hora que chega a gerar um mal-estar. Essa música é independente ou não é? Aqui a gente pensaria que ela não é independente do jeito que a gente
acostumado, porque ela seria a música comercial, porque toca muito, e por outros critérios que vão... Tem gente que vai falar que música independente é bem feita, e vai estabelecer padrões de qualidade, e isso são muito subjetivos. Como um músico independente sobrevive? Olha, eu não sou um exemplo muito bom para alguém seguir, né? Tem gente que pergunta que acha que eu vivo de brisa, porque assim, eu não vivo, eu sobrevivo mais, eu faço dinheiro como produtor de discos, como faço curadoria, já fiz coisa pra cuidar de parte técnica de evento, eu estou fazendo direção musical, mas assim, o padrão de um músico é sobreviver tocando com... Vou dar um exemplo de muitos amigos, até os caras que tocam na minha banda, eles tocam com vários artistas ao mesmo tempo. Então assim, e aí quando um artista faz mais shows, faz mais sucesso, ele começa a tocar mais regularmente com um artista, e isso vai dando um dinheiro para ele, né? Mas isso também é um ciclo que não porque depende de moda, de muitas coisas. Então, assim, o músico sobrevive de tocar mais. E aí, hoje em dia, tem muito músico começando o que eu estou fazendo. Eu tenho um estúdio e produzo discos de artistas independentes. Nunca trabalhei com artistas não independentes, né? Como a gente está aqui discutindo. E aí eu sobrevivo mais dessa renda de fazer, porque não é tão fácil fazer show no Brasil e sobreviver disso. A gente tem hoje um circuito independente grande pelo Brasil, mas ele é muito mal remunerado, assim. Tem muita gente querendo ser músico, querendo ser conhecido, e aí aceita tocar por quase nada, ou nada. Então tem que se virar para sobreviver de música no Brasil. Você acha que a gravadora influencia no estilo musical da banda? Eu acredito que formas de fazer sucesso, emo, forró de plástico, rock estilo X ou Y, influenciam pessoas que gostam ou que querem sobreviver ou ficarem ricas a seguirem esse caminho. Assim, eu já vi gente gravando música pensando em fazer um sucesso, fazendo uma gravação para mandar para um produtor de uma gravadora, para ver se ele comprava aquela ideia para eles fazerem sucesso. Então, assim, isso é uma forma de, sei lá, se você vai ver esses programas de TV que tem esses cantores, eles estão sempre imitando alguém. Tem muito pouca gente com personalidade, porque eles estão influenciados não pela gravadora em si, como eu falei, mas por uma forma X ou Y de se fazer sucesso. Para a área de produção cultural, existem diversas políticas de incentivo. E para a área de música independente, existe algum projeto político? Acho que agora está começando uma articulação que começou de alguns anos para cá, do Ministério conversar com os músicos que estão começando a se organizar, que antes não era. Aí tem a Feira Música Brasil, mas ainda muito incipiente ainda, mas está começando. Mas eu acho, na verdade, o que a gente precisa ter no Brasil, mais do que lei para isso, é criar mercado para as pessoas consumirem mais música. Sim. Se as pessoas consomem mais, ou como está aumentando o consumo no Brasil, uma hora vai chegar na música. E aí, nisso tem mais oportunidade, mais casa de show. A gente acha que São Paulo, por exemplo, tem muita coisa. Se você vai para uma cidade na Europa que é muito menor que São Paulo, e eu não falo Londres, porque Londres é coisa demais. Mas você vai para outra cidade, com certeza tem mais coisas acontecendo do que em São Paulo, que é o lugar que tem mais coisas no Brasil. Então, está começando uma lei, mas acho que o caminho é outro mesmo, é criar mercado mesmo. Que aí talvez são essa coisa que festivais, tem mais espaços para se tocar, as pessoas consumirem mais música.
E consumir música em show, criar esse hábito. Atualmente, muitos músicos independentes eles estão circulando o Brasil através de circuitos. Eu queria saber como que eles funcionam. Existem uma série de festivais independentes, mas que são esses festivais são mais voltados para o rock, né? Por exemplo, eu não toco rock, então eu sei que tem uma coisa de que as pessoas dos festivais são organizadas, porque quem organiza ele é produtor de algumas bandas também, então ainda está muito num circuito meio fechado. É um pouco fechado, assim, e também musicalmente falando. Agora que está começando a abrir, a ficar menos rock. Porque... Não é muito uma coisa cooperativa, não? Não, mas é cooperativa entre os festivais. Quem tá um pouco fora não tem a mesma oportunidade. E é muito voltado para rock, né? Conheço um circuito que chama Circuito Fora do Eixo, que acho que não sei se foi o que você tem como referência, não sei. Que é uma referência pra mim de circuito nacional independente. Não, eles são a referência, são eles que fazem. Assim, eles têm... A ideia é colocar... Surgiu de festivais, né, independentes, e a ideia é colocar essas bandas que tocam nesses festivais pra circularem. Tipo, uma banda que toca no Acre pode tocar em São Paulo. Uma banda que toca em Mato Grosso pode tocar em São Paulo também, então no Pará. E o que eu vejo também é que, apesar das bandas serem meio que de rock, elas têm elementos diferentes. Tipo, eu conheço uma banda que é do Pará, o Madame Satã. Eles são do Circuito Fora do Eixo também, é um rock, só que é mais pro metal. E o som deles, do que eu percebo, tem uma pegada meio da música de lá mesmo. Uma cultura de lá que eles pegam e levam meio que no bumbo da bateria, uma coisa bem doida, assim. Então eu acho que também não dá pra fechar tanto nessa coisa do rock, que o rock tem meio que uma diversidade, eu acho. Tem outras bandas do circuito que são muito legais, mas que eu lembro, te falaria várias, até que é só rock, mas é extremamente criativa, assim. O problema não é ser só rock, é que você fica muito fechada. Mas a diversidade do rock, se você pensar com a diversidade da cultura brasileira, é muito pequena. E assim, nessa questão da profissionalização da música, nós soubemos que você é formado em música pela Universidade de Brasília. Isso. E assim, você acredita que seja necessário que um músico tenha um curso acadêmico ou não para fazer música? Não precisa disso? Não. Para mim foi muito bom porque eu tive contato com o ambiente acadêmico, eu estudei história da música. Eu toquei 7 anos numa orquestra de câmara da universidade, toquei em big band. Isso foi me dando uma possibilidade de pensar a música. E por acaso antes eu estudei ciências sociais também um pouco, então acho que foi o ambiente, mas definitivamente não é necessário um músico passar por uma universidade para ser um grande músico. A maioria dos grandes artistas brasileiros não estudaram música na universidade. Na questão burocrática, como o músico independente se organiza? Tem alguma associação, alguma regulamentação, alguma coisa assim? Tem uma coisa histórica que o Juscelino Kubitschek, ele adorava música. Eu falo que eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas em Brasília que trabalharam com o Juscelino. Ele era boêmio, adorava uma seresta. E aí, nos anos 60, criou a Ordem dos Músicos. Só existe 2 ordens no Brasil, a Ordem dos Advogados e a Ordem dos Músicos. Mas, como eu disse, músico é desorganizado e essa ordem nunca representou nada todo mundo só reclama que a ordem não serve para nada, paga, porque se você não pagar a Ordem dos Músicos, você não consegue assinar contratos para poder receber cachês. O Quarto Mundo vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco continuamos com nossa conversa com o Alfredo Bella. Já voltamos, fiquem ligados.